Muito bem. Iniciando oficialmente essa palestra sobre divórcio energético. Então, o objetivo dessa palestra é poder deixar mais claro para vocês o que é o divórcio energético, para que serve e quem precisa, tá? Para quem está aqui e não me conhece, muitas pessoas já me conhecem, eu sou Fabiana Preto, eu sou psicóloga. Sou facilitadora de biodança, trabalho com as deusas, trabalho com mulheres, trabalho com cura de traumas, faço imersões para as mulheres, trabalho com divórcio energético, tenho uma amiga que a gente faz cacau com biodança. Meu Deus, eu faço muitas coisas e já fiz muitas coisas. Tem as minhas alunas de biodança aqui, que eu sou apaixonada. Já trabalho no consultório direto, na clínica há 20 anos, e eu sou formada há 30 anos. Então eu tenho uma caminhada muito longa, porque desde os 13 anos eu já sabia que eu queria cuidar de pessoas emocionalmente, né, e já sabia que eu queria fazer psicologia, então eu amo muito o que eu faço. E eu tenho uma mente que não para de criar coisas e pensar em alternativas e criar formas de estar acessando possibilidades para as pessoas se conhecerem e poderem ter alternativas, né, diferente para se trabalharem. Porque o que eu acredito, assim, é que existem muitas ferramentas e todas são válidas. Mas nem todas as ferramentas funcionam para todo mundo. E eu acho que isso é importante, a gente não desistir. Nosso processo de autoconhecimento, de transformação, ele leva uma vida. A gente tem que entender isso, né? E a gente tem momentos que a gente vai acertar, outros não vai acertar. Tem momentos que a gente vai olhar para a gente, que a gente vai passar por processos, às vezes a gente precisa descansar, parar um pouquinho, ficar introspectiva, e tudo isso faz parte, mas é inevitável o nosso crescimento e a nossa evolução. Querendo ou não, a vida vai te impulsionar para você transformar, para você crescer, para você evoluir. Porque isso faz parte da natureza, isso faz parte da vida, né? Então, essa é uma alternativa também da gente liberar algumas coisas do nosso campo. Antes de entrar no conteúdo, eu quero convidar vocês a fazer uma pequena experiência, tá? Eu vou explicar como que vai ser. Vocês vão ficar na altura do abdômen de vocês com as mãos em forma de concha, uma de frente para a outra, tá? E vocês vão fechar os olhos, mas deixar as mãos nessa distância mais ou menos, mas na altura do abdômen para não cansar os braços, tá bom? Feche os olhos e você vai apenas respirar, pensando nas mãos que estão em forma de concha na frente de você. Respira, observando e pensando nas mãos. E agora, com mais consciência, eu quero que você visualize esse ar que você está respirando indo para as mãos. Foca nas mãos. Observe as mãos. Toda vez que você inspira, você leva o ar para as mãos. Inspira e leva o ar para as mãos. Inspira e leva o ar para a palma das mãos. A única coisa que existe agora são as tuas mãos. As tuas mãos respirando e pulsando esse ar.
somente as tuas mãos. Inspira e as mãos estão carregadas de ar. E agora você vai começar a sentir entre as tuas mãos um campo de energia que se forma a partir do foco e da intenção que você está colocando entre as suas mãos. Bem devagar, eu quero que você tenta aproximar as tuas mãos, bem devagar. Você vai tentar aproximar as tuas mãos e você não vai conseguir, porque existe um campo de energia já formado. Lentamente você vai tentando aproximar, mas existe um campo de energia que impede. E você pode brincar com essa energia que está aí. É uma energia neutra. Você pode agora escolher uma cor. Escolhe uma cor e visualiza essa cor nesse campo de energia que se formou. Agora escolhe um sentimento e coloca esse sentimento ali. Um sentimento bom, né? Coloca um sentimento bom. E agora você leva essas mãos para uma parte do seu corpo que está precisando essa cor e esse sentimento. Continua respirando. Traz para o teu corpo as mãos, a cor e o sentimento. E continua respirando. Continua jogando a tua respiração, tua intenção e o foco ali. Nessa parte do corpo. Muito bem. Respira fundo, pode tirar as mãos. Quem conseguiu sentir o campo de energia formado entre as mãos? Levanta a mão quem conseguiu sentir. Tá bem. Que bom, que bom. Se a gente fica mais tempo, esse campo de energia vai ficar mais intenso. Gente, nós formamos um campo de energia com uma intenção, com foco, e a energia era neutra, porque eu só pedi para jogar ar ali, né? Então, tudo que existe é energia. Nós somos feitos de energia, tudo é feito de energia. E a energia, ela é neutra. Certo? Essa energia neutra, se a gente não coloca a intenção, ela vai tomar uma forma da onde ela está. Ela sempre vai ter uma forma da onde ela está. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Para explicar sobre o campo de informação. Nós temos um campo de informação. Então, esse campo de informação, o nome já fala, né? Informação. In é para dentro, forma e ação. O mais importante que a energia, porque a energia é neutra, é a forma que essa energia tem. E nós somos responsáveis por essa forma, inconsciente ou conscientemente. A forma dessa energia, olha só que interessante. Quem é que dá forma para essa energia? Somos nós,
através das nossas experiências. Então, o nosso campo de energia, ele está cheio de informações, de formas, a partir das nossas experiências, mas também a partir das experiências dos nossos antepassados. Porque hoje a gente sabe que toda informação, ela é genética, ela está no nosso gene, mas também está nesse campo que é transgeracional. Então, no nosso campo de energia, nós temos muitas informações das nossas experiências e dos nossos antepassados, que são formas positivas, negativas, limitantes, expansivas, boas, ruins. Até que tudo bem? Ok, talvez essa informação não é tão nova para vocês, mas é importante a gente ter claro e ter essa consciência de que nós não somos separados desse campo. E quando a gente fala de divórcio energético, a gente está falando dessas dimensões de energia. Quais são essas dimensões de energia que estão no nosso... É importante saber que é neutra. Que bom, é porque a gente esquece disso, né, Márcia? E é nossa responsabilidade, exato, dar a cor. E a gente tem que estar com intenção e com consciência, né? Então, as dimensões que nós temos nesse campo são dimensões físicas, que é o nosso corpo físico, são mentais, que são os nossos pensamentos que estão nesse campo, as emoções, que são diferentes, né, dos pensamentos, e nós temos a energia sexual também, tá? Que ela tá aí. Então, no nosso campo, nós temos todos os nossos sentimentos, pensamentos. E por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de divórcio energético, a gente fala não só do divórcio de uma relação afetiva. Divórcio, ele significa uma separação definitiva, não quero mais. Então, a gente separa o corpo, não vejo mais aquela pessoa, não quero mais ver aquela pessoa, que pode ser de um relacionamento afetivo, pode ser um sócio, pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser uma situação que você não quer mais na sua vida. E você resolve se afastar dessa situação. Só que se afastar fisicamente não é o suficiente. E essa é a prova, né, que a gente tem o tempo todo. Quantas vezes você não vê mais uma pessoa, mas você continua pensando naquela pessoa? Antes de conhecer, né, ainda lá no início da minha vida, eu tinha eu já era psicóloga, mas muitas coisas são novas, né? Mas eu tive um namorado, meu primeiro namorado, que eu amei muito, fui muito, muito apaixonada por ele. E depois de alguns anos, acho que depois de 10 anos, eu já estava casada e eu reencontrei ele por acaso. E quando eu vi ele, eu tremia, 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 voltou tudo que eu sentia por ele. Eu estava casada, eu amava meu marido. E como assim? Eu vi aquela pessoa na minha frente, gente, depois de anos, que eu achava que não tinha nada. E mexeu tanto comigo, mas tanto comigo, que eu não conseguia parar de pensar nele, gente. Eu não conseguia. Eu estava com meu marido e eu pensava nele, pensava nele, pensava nele, pensava nele. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu fiquei assim, muito abalada, muito abalada. Tá? A prova, né, de que energeticamente a gente ainda tinha uma ligação. E ele também. E nesse encontro, ele também estava casado, ele já tinha filho. E ele disse assim: até hoje eu tenho guardadas as suas fotos e as cartas. E elas estão guardadas num baú, a minha esposa sabe e ela não pode mexer. Olha só. E eu tinha fotos dele também.
Por que que eu tô contando isso? Porque ele morava lá em Brasília e eu morava no Rio Grande do Sul. Cada um com as suas vidas, eu disse, gente, não tem cabimento isso, né? Aí passaram, acho que uns 20 dias, eu liguei para ele, peguei as fotos, antes de ligar para ele, eu peguei as fotos que eu tinha dele, peguei tudo que eu tinha dele, queimei, rezei e pedi, pelo amor de Deus, por favor, né, que isso se vá. E eu liguei para ele e eu disse, expliquei para ele, né, isso, e disse, tu faz a mesma coisa com o que tu tem guardado aí. Por favor, queima tudo. E depois disso, gente, nunca mais, né? Até uns 8 anos atrás, conversei com ele por telefone, situação assim, nada a ver. E foi bem tranquilo, muito tranquilo, né? Mas por que que eu estou trazendo isso, gente? Porque não basta a gente se separar fisicamente de pessoas ou de situações que nos incomodam, né? Existem essas ligações ou esses fragmentos energéticos no nosso campo. Tem fragmentos energéticos. O que que são esses fragmentos energéticos? São fragmentos de pensamentos, às vezes de energia sexual e de sentimentos. E existem as ligações mesmo, né, que nos ligam a essa pessoa. Não importa a distância e não importa se é uma pessoa que já está desencarnada também. Também fica a ligação, mesmo desencarnada. Então, o que que é o divórcio energético? É o desligamento dessas energias, tá? Até aqui, tudo bem? Faz sentido para você? Sim. Sim? Tá bom. Peraí que eu fiz um esqueminha aqui. O que que é importante também a gente saber? Claro que quanto mais intenso são os sentimentos, né? Não é o tempo que a gente está com uma pessoa, mas a intensidade do que a gente vive. Então, essa intensidade está relacionada com a intensidade desses fragmentos e dessa ligação, tá? Independente do tempo. Então, isso também é importante. Às vezes a gente diz, ai meu Deus, foi né, uma relação relâmpago, mas foi muito intensa. E pode estar ali ainda ligado por conta disso, dessa intensidade. O que que é importante também? Toda vez eu comecei a assistir faz uns 20 dias aquela série Casamento às Cegas. E eu assisti duas temporadas, mas assim, ó, passei a madrugada assistindo. Eu comecei a assistir, aquilo me prendeu. Por que eu estou trazendo isso? Porque ali tem a ver essa questão da intensidade que eu estou falando para vocês. As pessoas se conhecem sem se ver. E elas se conectam através de conversas profundas. E elas têm certeza que uma é a alma gêmea da outra. Daí, depois, né, do experimento, elas vão conviver, elas se conhecem. E se elas sentem através do corpo, né, da química que existe, elas vão conviver junto no dia a dia. E ali acontece de muitos não continuarem e de alguns continuarem. Mas por que que eu estou trazendo isso? Porque a gente costuma se apaixonar por uma projeção, por uma expectativa. Ali naquela conversa profunda, ok, existe identificação, pode ter alguma coisa forte de alma, por se identificarem com muitas coisas que são da alma, mas existe muita projeção e muita expectativa. E o que que acontece? E é muito intenso o que eles vivem ali. Às vezes é um mês de muita intensidade e que isso fica. Foi um mês de muita intensidade. Então, o que acontece muitas vezes que a gente está preso, olha só, é pela expectativa que a gente criou.
né? Então, o que está ali no nosso campo em relação à pessoa e o que fica no campo da pessoa, muitas vezes são sentimentos que não são reais, mas que fazem ainda parte de uma expectativa criada. Então, aquela sensação muitas vezes também de não ter vivido, né? Por quê? Porque tu precisava comprovar se aquela tua expectativa era real ou não. Então, é tudo o que envolve, o que eu estou trazendo, o que envolve e que tem a ver com essas diferentes dimensões do que fica no nosso campo, né? Que são as formas de energia que estão no nosso campo. Bom, vamos adiante. Vamos entender agora o que são esses sintomas, o que é que são essas energias, né? É, o que é que fica? Primeiro, assim, ó, nós temos sentimentos básicos, que são as nossas feridas emocionais, lá de quando a gente é criança, que quase todos nós temos, que é o sentimento de humilhação, de injustiça, de abandono, de rejeição e de traição. Todos nós temos mais uma ou outra, não temos algumas dessas ou temos uma dessas. Essas feridas que ficam no nosso campo e que podem vir já com força dos nossos antepassados, e por isso a gente tende a repetir, são as feridas que a gente vai costumar a atrair em qualquer tipo de relação. São as mesmas feridas emocionais. Então, o nosso campo energético vai sendo reforçado com as mesmas feridas. E a tendência é isso refletir no novo relacionamento. Porque essa ferida está ali, ela vai tendo mais força e mais força e mais força. Então, a gente precisa realmente ir cortando e ir limpando esses fragmentos dessas feridas emocionais que a gente tem no nosso campo, que é reforçada muitas vezes por cada relacionamento. Então, como que a gente, né, vai verificar como que isso se reflete? Eu costumo dizer que quando a gente tem todos esses fragmentos de emoções, é como se o nosso campo de energia tivesse todo furado, né? Tem vários furos. Ele não está harmônico, ele não está fluido. Quando você joga energia dentro desse campo, que nem a gente jogou energia nas nossas mãos, né? Jogamos energia de amor e uma luz ali. Se esse campo está furado, essa energia vai escapar. Então a gente faz muita força para colocar boas coisas no nosso campo, mas ele está. Uns têm mais furo, outros têm menos furo e vai escapando, e a gente tem que ir colocando. Faz sentido para vocês? Até aqui tudo bem? Então, o que que vai acontecendo, né? A gente vai sentindo nessas relações que a gente tem. Um ponto, quando a gente está num relacionamento, o que que pode acontecer com esses escapes de energia, né? Muitas vezes, discussões por nada. O casal começa a ter discussões que não têm a ver com questões reais ou tem algum fundamento em relação ao que realmente está acontecendo. Então começa a vir picuinhas do nada, que tem a ver com sentimentos, muitas vezes, de outros relacionamentos que estavam ali, que ficaram no teu campo. E que a pessoa que está com você percebe essa energia, mas isso é muito inconsciente. Mas que não tem a ver com você, que tem a ver com outra pessoa. Ou às vezes
a pessoa tem um sentimento ou de insegurança, ou de ciúme, ou de posse, mas que não tem motivo nessa relação. Não tem por que a pessoa estar desconfiada nessa relação. Essa pessoa não dá nenhum motivo para isso. Então, são coisas que estão minando a sua relação que você está, né? Mas que tem a ver com o fato do seu campo estar contaminado com muitos sentimentos que estão ali guardados, que não são teus. Muitas vezes também você sonha com pessoas ou do nada começa a encontrar. O que que acontece também? Às vezes, para as nossas feridas serem vistas, as sincronicidades começam a acontecer, né? Alguém lá do passado aparece na rede social e te mostra alguma coisa, te lembra de alguma coisa. O que que é que aquela pessoa significou para você? O que que é que você precisa olhar na sua relação atual que tem a ver com aquela história que você teve? Então, essas sincronicidades, elas estão sempre te trazendo sinais de alguma coisa que você precisa olhar para o que está acontecendo nesse momento na sua vida, na sua relação, que pode ser com parceiro ou pode ser outra relação, pode ser uma relação numa sociedade, pode ser de uma amizade. Então, nada é por acaso. A gente costuma dizer nada é por acaso, mas a gente tem a consciência de observar quando as coisas, quando esses acasos estão acontecendo e qual é a mensagem que eles estão trazendo, né? Então, são várias situações no caso de você estar num relacionamento e que esse passado está ali interferindo, desgastando emocionalmente, muitas vezes mentalmente. O fato, muitas vezes, também de estar repetindo o mesmo padrão, né? Às vezes tem pessoas que ficam nos relacionamentos pouco tempo, né? Ficou um tempo nessa relação, aí fica sozinho, fica um pouquinho de tempo, fica um pouquinho, então, porque fica repetindo alguma coisa, ou essas pessoas estão vindo para mostrar realmente alguma coisa. Tem uma frase do Rolando Toro, que é o facilitador de biodança, que é quando estou contigo, tenho notícias de mim. Gente, eu amo essa frase e as minhas alunas que estão aqui sabem o quanto eu repito essa frase, porque ela é muito verdadeira. É muito verdadeira. Sempre, sempre, qualquer relação que a gente tem e qualquer conflito que aparece, qualquer sentimento que aquela pessoa provoca em você, não tem a ver com o outro. Sempre tem a ver com você. Sempre tem a ver com o que está guardado ainda no teu campo de energia. E isso acontece para ser visto, para você olhar. E quando a gente começa a olhar, a gente assume a responsabilidade pela nossa vida e pelas nossas escolhas. E a gente sai daquele triângulo que existe de qualquer relação, que é o triângulo que é ou da vítima, ou que tu vitimiza o outro, né? Que tu culpa o outro. Então, porque sempre a gente assume um papel quando a gente não tá não assume a nossa maturidade, né? E a gente fica ainda agindo como criança, a gente fica nesses papéis daquela criança, que é se sentir vítima do outro. Ah, isso está acontecendo porque tu isso, porque tu aquilo, porque tu não faz, porque tu não fez aquilo, porque tu não limpou aquilo, porque tu não. Não, a pessoa só está refletindo ou uma expectativa tua ou um padrão por uma dificuldade tua de não deixar muitas vezes as coisas claras, de não pedir ajuda, né? Então, você está no papel da vítima, e culpando o outro automaticamente, ou você está
no papel que você está ali naquela relação para salvar alguém, para salvar o outro. Mas ninguém é responsável por salvar ninguém também. Isso tem a ver também com feridas tuas, de uma necessidade tua, de ser visto, de ser importante. Necessidade de ser considerada, valorizada. Então, tudo isso reflete nesse campo. Deixa eu ver o que mais aqui, no caso de estar num relacionamento, né? Ciúmes, discussões, não sustentar relacionamentos, como eu falei, medos infundados, né? Você começa a sentir medo por alguma coisa que o outro faz. Ok? O outro está sendo sempre o veículo, o meio. Mas o medo quem sente é você. Você tem que buscar a origem desse medo. No caso de estar sozinha, também tiveram situações de pessoas que passaram pelo divórcio aqui, tiveram tanto pessoas, né, que estão num relacionamento, as pessoas buscam, muitas vezes porque querem realmente melhorar a relação que estão, né, para poder limpar. Outras pessoas buscam porque têm consciência de estar num relacionamento tóxico e nocivo, mas não conseguem se libertar, mesmo com essa consciência, porque estão presas por esses sentimentos. Muitas vezes é de vítima mesmo, por medos, né? E continuam nessa relação. Então, isso é muito comum. Vocês devem conhecer pessoas que sabem que estão ali sofrendo, que às vezes estão sendo humilhadas, injustiçadas, e homens também, às vezes, estão também em relações tóxicas, né? Mas não conseguem sair disso, não conseguem, não tem mais amor, não tem paixão, mas não conseguem. E tem muito a ver com essas situações. Até eu digo assim, fiquei muito feliz assim no último divórcio que eu fiz, de uma pessoa que ela conseguiu, sabe? Que depois eu entro em contato e as pessoas vão me dando um retorno de como estão, né? E ela conseguiu, assim, ela já tinha feito muitas coisas, ela disse, ela nem sabia se ia fazer, ela disse, ai, Fábio, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro. E daí ela me deu a notícia, assim, uma semana depois que ela tinha conseguido. E depois, agora já faz quase um mês, né, que eu fiz, e ela me mandou mensagem de novo, dizendo, realmente, definitivamente agora terminou. Então, ela conseguiu sustentar, né? E acredito que agora, sim, ela está com muita certeza que vai conseguir manter. Também teve uma situação de uma pessoa que tinha recém-separado, e isso também pode acontecer, tá? Mas tem outras coisas também que acontecem que eu vou falar. Que ela recém tinha se separado e depois do divórcio ela voltou. E aí eu, não, tudo bem, né? Eu disse assim, talvez você sentiu, teve uma nova percepção, sentiu muitas coisas no paro, porque ele também tinha feito, né, o divórcio. Na mesma época, sem saber, os dois tinham feito, assim. E eu disse, ai, que bom, então os dois estão agora numa relação de um lugar diferente, né? Então as coisas podem acontecer, mas não durou. Por quê? Porque realmente precisava, como tudo está certo, né? Eles precisavam retomar, viver, conviver mais um pouco para ter certeza e poder se liberar de vez. Então é muito engraçado as coisas que vão acontecendo quando a gente mexe nesse campo. Muita coisa pode acontecer. Mas enfim, o que mais? Tá? No caso das pessoas estarem sozinhas, tem uma pessoa que ela estava sozinha já há bastante tempo, por conta de vários traumas, assim, e ela dizia assim, eu saio e eu me sinto invisível.
invisível. Ninguém me vê. Eu me arrumo, eu, né, saio com as amigas são vistas, com os caras vêm conversar e eu tô ali, que nem um poste, porque eu não existo. Então, também tem a ver com isso, né? São coisas que estão, o campo realmente está fechado. E daí, depois do divórcio, ela também entrou em contato, me dizendo que estava super feliz, que tinha caras procurando ela para conversar no Instagram, e não sei o que, e nunca isso tinha acontecido. Ela nem saiu, né? Mas já vieram procurar. Então, são coisas que vão acontecendo. Então, quando a gente está, né, ah, numa situação, com certeza alguma coisa o campo vai refletir, de alguma forma, alguma mudança vai acontecer. Que outras situações? Deixa eu ver aqui. Então, padrões repetitivos que as pessoas atraem. Às vezes as pessoas que estão sozinhas, elas dão várias justificativas, muitas vezes de que não estão no momento, que não é agora, que não é, que tu vê que não é uma escolha, né? Mas que é uma justificativa. É, ou muitas vezes tem medos ainda guardado e esse medo, né, inconsciente, impede, pode ser, enfim, tem diversos motivos que fazem parte desse campo e que a gente vai trabalhando. Alguma pergunta até aqui? Não? Tá bom. Eu vou explicar como que eu faço o divórcio, tá? Porque assim, existe através do Theta Healing, que algumas pessoas fazem o divórcio, né? E eu, como trabalho com constelação, eu aprendi a fazer na formação da constelação. Então, eu uso a constelação sistêmica, porque na constelação, normalmente, assim, a gente já, qualquer constelação para qualquer situação, a gente já faz a leitura do campo, e na constelação, quando as situações são vistas, é feito o emaranhado se desfaz, né? Não consigo dizer desamarrar ou desenrolar, né? Esses fios energéticos. Então, a constelação ela vai servir para desenrolar, desamarrar, né? E a gente vai usar a técnica da PNL para cortar. Porque eu tenho uma pergunta assim: podemos fazer para algo que não sabemos? Olha, tu pode fazer, tá? Porque é que daí, na verdade, se tu não sabe, o ideal seria fazer uma constelação mesmo, colocar no campo, para ter mais claro. Porque o divórcio, mesmo não sabendo alguma coisa, a gente tem que nomear, tá? Então, talvez seria melhor a constelar. Se tu quer descobrir algo, né? É melhor pôr no campo, tá? É, então, a gente usa o corte, que é a técnica da PNL, e eu uso alguns movimentos arquetípicos também, né? Que são importantes porque todo campo, ele também é movimento. E os movimentos arquetípicos, eles ajudam a trazer um significado para o que a gente vai estar fazendo, tá? E eu uso também, o que para mim, assim, é o mais importante, e que faz muita diferença, tem feito muita diferença, eu acesso a minha equipe espiritual. Então, a minha equipe espiritual, ela fica durante a sessão, eu faço
a sessão coletiva, né? A gente faz um momento coletivo e a equipe espiritual ela vai estar ali ajudando nesse processo. Outra coisa que eu costumo fazer também nessa sessão é a gente libera o passado. Então, a gente abre o portal para o passado e a gente trabalha um conjunto de relacionamentos e eu deixo você também escolher 3 que foram mais significativos. Aí a gente trabalha o passado dessa forma no portal, aí a gente vai, também no presente, né, para trabalhar a relação presente que você está, se você quer melhorar a relação, e depois a gente abre o portal para o futuro. O portal para o futuro é para você visualizar, né, e entrar na frequência de energia da relação que você quer, independente de você estar com alguém ou não. Então, eu trabalho dessa forma, tá? O que que acontece? Então, algumas coisas que acontecem após o divórcio. Como a gente mexe com esse campo, como eu falei, né? Já dei alguns exemplos. Algumas coisas se resolvem. Às vezes acontece de entrar em contato. Muito assim, nossa, tu não quer aquele ex. E tu faz o divórcio e ele pega e entra em contato. Por quê? Eu digo assim, nossa, que legal, muito bom. Por quê? Porque ele sentiu que você estava se desligando energeticamente. E ele está resistente. Tá? Então, isso significa que sim, que tinha alguma coisa e ele não quer. Então, pode acontecer dele entrar em contato, pode ser uma resistência, porque o campo fica agindo durante 21 dias, daí aguarda, né, para ver se vai ter ainda interferência dessa pessoa ou não. Então, isso pode acontecer de você, que nem a Ligiane está aqui, né? Ela fez 2 vezes, então a primeira vez ela se desligou um pouco, então ela repetiu o divórcio. Porque às vezes você precisa, mesmo a gente trabalhando, abrindo todo o portal do passado, às vezes a gente precisa repetir porque o outro resiste. Porque o que que acontece, né? Assim como a gente tem sentimentos das pessoas que a gente se relacionou no nosso campo, nós também deixamos os nossos sentimentos no campo do outro. Eu, no meu primeiro casamento, fui eu que terminei. E eu sentia muita culpa. Durante muitos anos eu senti culpa. Então, a culpa que eu sentia, além de estar no meu campo, também estava no campo dele. Então, não são só sentimentos que estão no nosso campo. Nós deixamos o nosso sentimento também no campo, e isso é o suficiente para deixar a gente ligado. O ex entrou em contato do nada e eu cortei. Estou muito. Ah, exatamente, é isso aí, Ligiane. Então, ele entrou em contato depois, né, do divórcio e ela conseguiu dar limite. Então, essa ação é muito importante. Lembra lá que eu falei que o campo é informação? A informação mental não é suficiente, a gente tem que ter uma ação. E ela teve uma ação diferente. Já produziu uma outra frequência, um outro padrão de comportamento. Né? Muito legal, que influencia no pensamento e no sentimento. Até essa frase mesmo, eu gosto muito dessa frase, eu até anotei ela que eu quero fazer um post, que é: querer não é poder, agir é poder. É exatamente isso, Ligiane. Agir é poder. Então, a gente precisa de fazer ações diferentes. Muitas vezes com essa consciência, né? Que é o que a constelação traz, o que o divórcio energético traz. Mas olha só, gente, o que que é importante? Por exemplo,
Tu terminou com uma pessoa. Você termina com uma pessoa, com um relacionamento. Como pode ser uma amizade também, uma sociedade. Você termina. Você não tem culpa, tá tudo resolvido. Você não tem sentimento nenhum. Ai, você tá leve. Meu Deus, resolvi isso. Agora, aquela pessoa, se não ficou resolvido para ela, ela pode deixar no teu campo e você está ligada com ela por sentimentos que ela ficou de você nessa relação e não resolveu. Ela pode ficar com raiva, ela pode ter ficado com medo, ela pode ter ficado insegura. E olha só, ainda por que pode estar ligado? Se essa pessoa ainda te ama, ela está ligada em você. Então, não, às vezes nem é por sentimentos ruins. É alguém que ainda te ama, que nunca conseguiu esquecer de você. Ou pode ser que não tenha amor, mas essa pessoa sempre teve um desejo sexual por você. Sempre tiveram uma química forte sexual. Ainda tá ali, né? Então, lembra que eu falei das dimensões? Pensamento, sentimento, corpo físico e energia sexual. Uma constelação. Ai, não consegui ler a mensagem, peraí. Só um pouquinho, deixa eu ler as mensagens de vocês aqui para responder. Ah, tá, aqui, Márcia, tá, é melhor a constelação mesmo para saber o que que é, tá? Você entrou em contato do nada. Seria uma constelação ou divórcio energético? Querer cortar um mau hábito ou querer cortar com algo mesmo? Olha, dá para tentar com divórcio energético, Márcia. Dá para tentar. Qualquer coisa a gente coloca no campo, tá? Porque se as coisas não estão muito claras, aí tem que olhar no campo mesmo para ver o que que vem. Muito bem. Faz sentido isso, gente? Gostaria de ver vocês um pouquinho, saber se tem alguma pergunta. Deixa eu ver se eu falei tudo para vocês. Ah, eu também passo um ritual para complementar o divórcio. Deixa eu ver se tem algo aqui ainda que eu não. Até selecionei alguns sentimentos mais comuns, assim, para ajudar a identificar. Que geralmente fica no nosso campo, que são deles, ou que é o deles que fica no nosso campo, ou sentimentos nossos que fica no campo da pessoa. Vergonha, arrependimento, culpa, angústia, raiva, desgosto, indignação, mágoa, amargura, frustração, medo, ansiedade, paixão, amor e desejo sexual. Então, alguma pergunta? Ficou tudo claro? Muito bem. Que bom, então. Então, se vocês quiserem participar do divórcio energético, eu estou fazendo um por mês, tá? E eu vou fazer o próximo, daí desse mês vai ser na quinta-feira que vem. A sessão dura mais ou menos 2 horas. É uma sessão coletiva, a gente não conversa, porque eu já me conecto com a equipe espiritual, passo algumas informações básicas e já começo a conduzir a abertura dos portais para fazer o desligamento, tá?
O valor é R$ 69. Daí, se vocês quiserem participar, já podem ficar ali no grupo mesmo. Eu vou manter o mesmo grupo e depois eu elimino, né, quem não vai participar, para não abrir outro grupo. Quem não vai participar, eu elimino o grupo. Tá bem? Fabi, isso é Oi. presencial, né? Tem que ser Não, presencial. é Não, online, assim como a online. gente está aqui. Porque Ah, é? a energia Ah, dessas dimensões que eu falei, ela não é física. A energia, a dimensão física é por conta de vocês. Vocês já estão separados, né? Ou não. uhum, Mas as dimensões que a gente vai trabalhar, mental, mental, emocional, sexual, a uhum. energia, ela tá, o campo tá em toda parte. A gente não precisa estar junto. Aqui, o nosso campo, os nossos campos aqui estão interligados através dessa conexão que a gente está aqui. Tá bem? A energia, vocês colocaram o pensamento e a intenção no início da sessão entre as mãos de vocês. Aonde vocês colocam a intenção, a energia vai. Pode ser lá do outro lado do planeta. A energia vai, tá bem? Tá bem. Então é isso, meus amores. Mais ou menos dentro da previsão, 1 horinha de informações, tá bom? E daí vocês me sinalizam ou numa mensagem individual ou lá no grupo, se vocês querem participar ou não. Não precisam dizer hoje, se vocês querem. Eu vou continuar divulgando, que é um movimento que eu estou gostando muito de fazer, porque eu estou muito feliz com o retorno das pessoas que estão fazendo, que já fizeram, né? Aí, se vocês quiserem, essa palestra eu vou depois colocar o link. Se vocês quiserem encaminhar para alguém que vocês acham que essas informações são importantes, que podem estar ajudando, tá? Daí eu deixo ali também. Tá bom, meus amores? É isso. Tá bem. Ótimo, obrigada. Amei saber. Que bom, que bom. Então, vamos encerrar colocando uma intenção aqui. Vamos fechar os olhos e vamos colocar as mãos na tela para a gente enviar uma energia de amor, né? A gente falou muito em relacionamento. Deixa eu ver que tem mais mensagenzinha aqui, só um pouquinho. Ah, tem que trabalhar ahn, ahn, essa ex, tá? A gente desliga tudo, inclusive isso. Isso, dá para fazer, tá? São todas as pessoas que você sente que de alguma forma estão ligadas a você e que estão te atrapalhando. Então vamos lá, fechar os olhos e vamos enviar amor para todas nós. Respira fundo, conecta esse amor divino, esse amor universal que está no teu coração, que está no teu peito. Visualiza esse amor em forma de luz rosa, emanando para todas que estão agora aqui, presentes nessa sala, através dessa tela do computador. Visualiza cada quadradinho desse sendo iluminado pela luz rosa.
Muito bem. Traga as mãos para o teu coração. Senti muito forte aqui em mim esse amor pulsando. Eu só quero dar mais uma informação importante, que o divórcio eu não gravo, ele não fica gravado, e porque como eu trabalho com a equipe espiritual, daí tem que ser, online, a presença online mesmo, tá? Então tá bom, meus amores. Gratidão pela presença de cada uma. Tenham uma ótima noite. Durmam bem, com esse amor aquecendo o coração de vocês. Beijo. Obrigada. Obrigada, Fábio. De nada. Tchau, tchau. Obrigada, Fá. Tchau. Boa noite, Pri. Tchau. Beijo.